Fala pessoal, boa tarde. Professor Alexandre aqui. Terça-feira, 23 de novembro, 4h15. Mais uma aula do nosso curso de Geometria Diferencial, uma das últimas, se não a última, tá? E a gente vai trabalhar hoje na versão, tentar dar uma ideia da demonstração do Teorema de Gauss-Bonnet versão global, tá bom? Que tem, é uma cerejinha assim do bolo óbvia que tem que estar no curso, né? Que faz um link bastante interessante entre a geometria diferencial clássica de curvas e superfícies e topologia algébrica e integração em variedades, ou seja, é um dos teoremas assim que dá início ao que a gente chama de alguma matemática moderna, tá bom? Então, para isso a gente precisa de algumas nomenclaturas inicialmente, tá? Então eu vou dar a definição do que a gente vai chamar de uma região regular numa superfície. Tá? Então, M para a gente sempre é uma superfície regular dentro do R3 agora. Eu vou dizer que uma região R, um subconjunto de M, é uma região regular se for compacta e a sua fronteira for uma curva simples, fechada e de classe C1 por partes. Uma região regular se R é compacta. Por quê? Porque a gente vai querer fazer integração em cima disso aqui, tá bom? R é compacta e seu bordo é uma curva fechada, simples e de classe C1 por partes. Tá bom? Então dá para você ter na cabeça o que a gente quer como uma região regular. Tá? Ela não precisa ser simplesmente conexa. A fronteira de R não precisa ser conexa. Tá bom? Então, por exemplo, uma região R regular pode ser uma coisa desse tipo aqui, com um buraco aqui no meio, por exemplo. Tá? Então, essa região R aqui é uma região que eu vou chamar de uma região regular. Tá? A fronteira quer dizer, é a reunião de curvas disjuntas, né, simples, de classe 1 por partes. Tá bom? Então, essa é uma região. Ah, se você, para estender um pouquinho esse resultado que a gente vai ter em situações interessantes, se você tiver uma superfície compacta e sem bordo, você conhece uma, né? A esfera, por exemplo, uma superfície compacta e sem bordo, isso eu vou chamar de uma região regular também, tá? Estou estendendo para o caso de variedade sem bordo, porque nessa definição aqui pede concretamente o bordo, né? Então, é uma região regular. Tá bom? Legal. E, bom, mais nomes, né? O que é um triângulo em cima de uma superfície, né? Então, um triângulo. Já vimos o que é isso, né? Na verdade, a gente viu o que era um triângulo geodésico. Era uma região como essa que eu vou definir agora, onde os lados, as arestas dele eram geodésicas e a gente brincou com Gauss-Bonnet local nessas situações, né? Que na verdade é o que a gente vai usar para demonstrar o teorema de Gauss-Bonnet global, né? Então, um triângulo em M é uma região. Aqui eu não preciso mais que os lados sejam geodésicas, né? É uma região com 3 vértices e ângulos internos ou externos não nulos, né? Com 3 vértices e ângulos externos
não nulos. Tá bom? Ou seja, ela precisa ser uma região bicuda, entre aspas, assim, tá? Então a gente sabe o que é um triângulo numa superfície e com isso a gente vai definir o que é uma triangulação de uma certa região de uma superfície, tá? Então a definição é um pouquinho... não é difícil, né? Mas não é só uma linha, né? Então uma triangulação, vou chamar de tal, ou T caligráfico assim, de uma região da superfície é uma família finita de triângulos satisfazendo duas propriedades, né? Família finita de triângulos em M Bom, pode supor que eles estão em R, né? Em R, tais que vale o seguinte. Primeiro, a reunião de todos esses triângulos tem um número finito, vamos dizer N, é toda a região R, e a gente pede alguma coisa específica sobre a interseção, né? Um segundo, o que pode ser a interseção de uma triangulação, né? Então, TI inter TJ, se for não vazio, então TI inter TJ é uma aresta. Tem várias maneiras de definir o que é um triângulo, tem várias maneiras de definir triangulação. Então, TI é uma aresta comum ou um vértice comum. Tá bom? Então, você não pode ter triangulações onde, por exemplo, uma situação dessa aqui, né? Precisa ser um triângulo para começar, né? A curva precisa ser fechada. Então, isso aqui não é uma triangulação, tá bom? Porque eu tenho uma interseção que não é só uma aresta ou só um vértice. Uma outra coisa que não é triangulação, por exemplo, se você tem esse triângulo e um outro triângulo que começa pela metade aqui, né? A interseção não é a aresta inteira. Então, esses dois casos a gente não considera como sendo triangulações de uma superfície ou de uma região de uma superfície, tá bom? Bom, uma vez dada uma triangulação de uma região, a gente define um número, né, que é conhecido desde a escola, talvez. A gente define o que é a característica de Euler da região R relativa a essa triangulação. Então a gente vai chamar de Q de R tal é a característica de Euler. E o que é isso? É um número obtido por V menos A mais F, onde cada uma dessas coisas eu vou dizer o que é agora, tá? V é um número de vértices da sua triangulação. Depois a gente faz uns exemplos. A é um número de arestas ou número de lados. E F, o número de faces, que aqui é exatamente o número de triângulos que você usa para cobrir tua região, tá bom? Então, se você pegar um quadrado, um retângulo, você pode fazer uma triangulação óbvia, é essa aqui, né? Eu divido o cara no meio, e aí eu vou ter então dois triângulos, eu vou ter quantos vértices? O número de vértices é 4, o número de faces é 2, o número de arestas é 4. Tá bom? Não, 5 aqui, errei.
quantas arestas a gente tem, né? Tem os 4 lados e mais essa quinta aqui, tá bom? Então aí você vai fazer essa conta, V menos A mais F, que dá 1. Então a característica de Euler desse retângulo com essa triangulação é 1. Uma outra triangulação possível é essa aqui, não é a bandeira da Escócia, né? Era para ser um triângulo. Você vai ter então agora 4 triângulos, ou 4 faces. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, mais as 4 de fora, 8. E quantos vértices? 5 vértices agora, tá certo? Tem esse novo adicional. Então você vai fazer essa nova conta e quando você fizer essa conta vai dar 1 de novo. Então é um fato, eu vou listar aqui sem demonstração, tá? Vou pôr uma lista de fatos a respeito de triangulações que não vou demonstrar, mas você pode encontrar demonstrações para esses fatos em livros de topologia algébrica ou, para o caso específico de superfícies em dimensão 2, o livro do Alfors de superfícies de Riemann tem essas coisas, tá? Então, primeiro fato. Então, vamos escrever assim como uma lista de fatos que a gente vai tomar como verdade. Porque são, né? Então, toda região regular de uma superfície admite uma triangularização, isso é importante. Ou seja, não estou trabalhando no vazio aqui nos casos que a gente vai estudar, né? Então, toda região regular de uma superfície regular admite alguma triangulação. O computador está quase decolando aqui, a ventoinha está trabalhando a 1000, né? Então, um calorzão aqui. A segunda é uma coisa um pouco mais técnica, mas que segue da estrutura, bom, vamos dizer assim, da estrutura diferenciável da superfície, né? Do fato de eu ter uma parametrização que permite falar em derivadas e tudo mais. Então, se você tem que M é uma superfície regular e supõe que ela não necessariamente é coberta por uma única parametrização, mas tem uma coleção X-alfa, onde alfa varia num conjunto de índices, tá? O tamanho desse conjunto não precisa ser finito, mas também a gente sabe que pode escolher de modo que ele não seja um cardinal gigantesco, né? Então, M é uma superfície regular e X-alfa com A pertencente a um conjunto de índices, uma coleção de parametrizações. Para M, né? Então, por exemplo, se lá, você está com uma esfera, a gente sabe que a gente não consegue cobrir a esfera com uma única parametrização, mas consigo cobrir com duas, tá? E aí a ideia é exatamente o seguinte: se você tem uma coleção de parametrizações para M, todas elas compatíveis, tá? Então, supõe que M é uma superfície regular orientável, ou orientada já, né? Já disse a orientação, ou equivalentemente, já disse quem é o vetor normal à superfície em cada ponto. Eu consigo uma coleção de parametrizações que são compatíveis com a orientação de M. Dá para fazer isso sempre, né? O que é ser compatível? É pedir que o produto vetorial do XU pelo XV tenha o mesmo sentido do vetor normal, por exemplo, tá? Então a gente sempre consegue, se a superfície é orientada, eu sempre consigo achar um sistema, uma coleção de parametrizações que seja compatível com essa orientação. E aí o que acontece? Se você tem que R é uma região regular,
e T é uma parametrização, uma triangulação de R, a gente consegue, eu posso supor que cada um dos triângulos está contido na imagem de uma dessas parametrizações, tá? Então não corre o risco, por exemplo, eu posso construir a triangulação de modo que cada um dos triângulos está contido na imagem de uma das parametrizações, tá bom? Então deixa eu escrever isso melhor. Não tá bom isso aqui. Bom, fora a letra feia, né? Então, se R é uma região regular, então existe T, uma triangulação para R, tal que a imagem, cada T, tal que todo triângulo TI está contido na imagem de X-alfa para algum alfa. E mais do que isso, né? Se as faces de T têm a orientação, cada uma é uma superfíciezinha, né? Um pedacinho da superfície. Se eu respeito a mesma orientação de M, o que vai acontecer? As arestas que são comuns a dois triângulos dessa triangulação vão ser percorridas em sentido contrário, tá bom? Então, como é que eu vou escrever isso? Então, triângulos adjacentes ou que compartilham uma aresta em comum determinam orientações opostas nas arestas comuns. Tá? O desenho para isso é o clássico, né? Você tem a tua superfície, pega a região R, eu vou desenhar uma coisa bem simples aqui, né? Tem essa região R aqui, que no caso o bordo é uma curva só, inteira de classe 1, e uma triangulação possível é essa aqui, né? Tá? Fiz aqui 3 triângulos. O que eu estou dizendo? Se você pega o vetor normal, vamos dizer aqui apontando para cima, quem que é a orientação induzida no bordo da região R? É aquela que faz com que a curva seja percorrida nesse sentido, tá certo? Porque é aquela história de quando você anda em cima do bordo, o interior da região tem que estar sempre do seu lado esquerdo. Então, uma vez que você tem essa orientação, o que vai acontecer? Cada um dos triângulos fica canonicamente orientado desse jeito. Aqui ficou meio apertadinho. Deixa eu mudar isso. Né? Assim também não ficou muito bom. Né? Tá? Então vai ser percorrida nesse sentido aqui. Esse outro trecho, olha só o que acontece. Eu vou para esse segundo triângulo, eu vou percorrer nesse sentido. Aqui eu vou nesse, para fechar eu vou andar na contramão, entre aspas, né? Então se eu fizer com outra cor aqui, então essa aresta é uma aresta incomum entre esses dois triângulos. Para cada um deles, ela é percorrida num sentido oposto ao do outro, tá? Mesma coisa aqui, né? Se você tem a orientação no bordo, eu vou ser obrigado a andar nessa direção para esse trecho do triângulo. E o que acontece é que
aqui eu vou ter que andar na contramão da orientação original e aqui também na contramão da orientação amarelinha, para garantir que cada um dos triângulos está positivamente orientado, tá bom? Então essa é aquela coisa clássica que você vê quando vai fazer a demonstração do Teorema de Stokes ou do Teorema de Green no plano, tá bom? E o terceiro fato que é importante também, que a gente vai usar, é que a característica de Euler não depende da triangulação, tá? Então é aquilo que eu fiz lá no exemplo do retângulo, né? A gente pegou uma diagonal, fez a conta, deu 1. Se você fizer a conta com duas diagonais, também vai dar 1, né? Então, o terceiro fato, eu cheguei a numerei. Então, o terceiro fato é que a característica de Euler não depende da triangulação escolhida, né? Tá bom? Então a gente escreve simplesmente que de R como sendo a característica de Euler da região, qualquer que seja a triangulação que você fizer, tá? Então vamos ver uns exemplos disso, né? Pegar algumas superfícies e fazer a conta. Tá, a coisa da história da característica de Euler é uma coisa, a gente chama característica de Euler Poincaré, né? É uma coisa que remonta a, sei lá, geometria muito antiga, assim. E a coisa começou com sólidos, né? Com poliedros, tá bom? Poliedros convexos, e aí o Euler tentou generalizar isso para superfícies, não conseguiu. O Poincaré estudou bastante, a coisa andou. Mas isso aí tudo é história, né? Então vamos pegar como primeiro exemplo a esfera, né? Vamos tentar calcular a característica de Euler de uma esfera. É uma coisa simples e pela observação 3, o que basta? Basta eu fazer alguma triangulação dessa superfície que basta, né? Qualquer outra que você fizer vai dar absolutamente na mesma, tá? Então, uma coisa bem simples, eu desenhei aqui o equador, né? Uma triangulação que é rápida de a gente fazer é a seguinte: pega qualquer outro meridiano aqui, tá bom? Isso vai dividir a esfera em quantas regiões, né? E pega bom, esse outro que está desenhado pelo computador aqui, tá bom? Então eu tenho dois meridianos perpendiculares e o equador. Isso vai dividir cada um dos hemisférios em 4 triângulos, né? Todos eles são exatamente iguais a esse aqui, né? Tudo bem? Então, nesse caso são triângulos geodésicos até, não precisaria ser. Mas o que a gente faz? Quantos vértices tem a minha triangulação, né? Tem o polo norte, o polo sul, esses dois aqui, mais esses dois. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vértices. Quantas arestas tem minha triangulação? Bom, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, tem um número todo aí. Faces, vamos fazer essa conta aqui já. Faces estão em quantas? 1, 2, 3, 4, 8, né? Podia ter alguma triangulação mais simples? Acho que sim, né? Quantas arestas vão ter que ter? Bom, já sei quanto vai ter que dar essa conta, né? V menos A mais F a gente sabe que é 2. Então aqui vai dar... tem 12, né? Mas é só a gente fazer as contas, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Não pode contar repetida, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? De fato são essas 12 arestas que estão aqui. Então você vê, a gente faz essa conta, a característica de Euler para essa triangulação é
V menos A mais F vai dar 6 menos 12 mais 8, que costuma ser 2, tá bom? Então, essa é uma característica de Euler de uma superfície, no caso da esfera. Se você fizer isso para superfícies que não são regulares, né, um cubo ou qualquer coisa desse tipo, você vai ver que vai dar a mesma coisa, qualquer que seja a triangulação que você experimentar. Então, essa coisa é o que eu vou enunciar daqui a pouco, também não vou demonstrar. A característica de Euler é um invariante topológico, no sentido de que duas coisas que são homeomorfas vão sempre ter a mesma característica de Euler, tá? Um segundo exemplo, a gente pode pensar no toro T2, tá? Que é um jeito de ver, é o produto cartesiano de dois círculos. Tá bom? Como é que a gente pode fazer um desenho disso simples, né? Tá bom? Uma rosquinha. É uma superfície compacta no R3, que não é homeomorfa à esfera. E como é que a gente pode calcular a característica de Euler dela? Você pode imaginar a triangulação aqui ou fazer um truque clássico, que é o seguinte: você pode pegar um quadrado, né, bem na pegada de topologia algébrica, pega um quadrado, um retângulo, e você identifica os lados paralelos preservando orientação, né? Então, se você trocar a orientação de um dos dois lados, o que você vai obter é a faixa de meios, e que não é orientada, né? Então, é um outro exercício também calcular a característica de Euler de uma faixa de meios, né? Então, esses caras laranja, com a mesma cor eu estou identificando. Se eu identifico só os dois lados laranjas, o que eu obtenho é um cilindro, e aí eu pego esse cilindro, cada um desses lados cor-de-rosa vai virar um círculo, né? Se eu grudo esses círculos, eu recupero exatamente esse toro, né? Então, um jeito de ver isso é, por exemplo, dizer que essa coisa laranja virou esse cara aqui. Tá bom? E a curva... laranja não, rosa, né? E a curva rosa é, por exemplo, esse anel interior. Tá bom? Então é um produto cartesiano de dois círculos. E aí como é que a gente pode calcular a característica de Euler aqui? Triangula, né? Um jeito bem fácil de triangular é esse aqui. Olha para essa diagonal. E aí a gente tem só que tomar um cuidado que, por exemplo, esse lado rosa e esse lado rosa não são não são arestas distintas, são as mesmas, né? Assim como esses dois caras aqui. Então, quantos vértices a gente tem, né? Temos aqui 4 vértices. Temos quantas arestas? Tem que tomar cuidado, né? Tudo que está da mesma cor é a mesma coisa. Então, eu tenho 1, 2, 3. Quantas faces eu errei conta aqui? Vou fazer essa conta agora. Faces, a gente tem 2. Tem que tomar cuidado, errei com os vértices, né? Por exemplo, esse vértice e esse são os mesmos, né? Quantos vértices a gente tem aqui? Arestas a gente tem 1, 2, 3. Certo? Uma rosa, uma laranja e a branca. E vértices, quantos a gente tem na verdade? Só tem um, né? Porque todos esses pontos eles estão... Deixa eu colocar eles com uma outra cor. Esse cara seria um vértice, esse aqui seria outro, mas é o mesmo na identificação. Esse aqui também é o mesmo, esse aqui também é o mesmo, né? Então, quando eu faço a conta, V menos A mais F vai dar 0. Nesse caso aqui, característica de Euler do toro T2 é 0. Tá legal? Um outro exemplo.
vamos pegar o que a gente chama de um bitoro, né? Aí eu vou usar um resultado de topologia algébrica para fazer a conta aqui, né? O que é um bitoro? É um toro com 2 buracos, tá bom? Então ele não é o produto de nada, mas a gente pode escrever isso, para quem já viu, eu acho que até o Ivan está dando curso de topologia algébrica agora, não sei se tem alguém fazendo. Você pode escrever isso aqui como uma soma conexa de 2 toros, né? Como é que é isso? Eu pego um toro, pego outro toro, e o que a gente faz? Como é que eu, a partir desses 2 caras, o que é a soma conexa? Eu venho aqui e faço uma cirurgia, né? No seguinte sentido, eu removo do toro um pedaço dele que é homeomorfo a um disco, tá bom? Então eu venho aqui, corto, no outro toro eu venho aqui, corto esse pedaço, arranco fora isso aqui e conecto, ou posso simplesmente grudar essas duas coisas, tá bom? Então não sei se dá para o desenho é razoável, mas você abre um buraco aqui e gruda as duas coisas, o que você obtém é exatamente um bitoro, né? E o que a gente tem, então esse cara aqui, vamos chamar essa superfície de B, ele é o que a gente chama da soma conexa, o símbolo padrão é um sustenido assim, a gente tem isso, e é uma coisa que você vê também, que a característica de Euler de uma soma conexa é a soma das características de Euler, das parcelas dessa soma conexa, menos a característica de Euler de uma esfera. Faz um pouco de sentido, né? Porque se você remove esses 2 discos, na hora que você gruda eles pelos bordos, você teria uma coisa que é topologicamente equivalente a uma esfera, né? Então eu estou jogando fora uma esfera na hora que eu estou grudando essas duas superfícies. Então isso aqui vai dar quanto? A do toro a gente viu que é 0, 0, 0, menos 2 dá menos 2, né? Tá bom? Então, as características de Euler da esfera, do bitoro, você podia pensar aqui que é um tritoro, né? Bota um buraco a mais. Faz mais uma soma conexa aqui, aí você vai ter o que? Tira um disco, gruda um outro toro, o que vai ser a característica de Euler disso? Vai ser a soma dos 3 toros, desse cara aqui, né? Já é menos 2, mais a do toro que é 0, menos a esfera, então vai dar um tritoro, vai ter característica de Euler menos 4, tá bom? Então o quarto fato que a gente tem é o seguinte: se você tem que M no R3 é uma superfície compacta conexa e orientada, ou orientável, né? Você já pode escolher a orientação ou saber que ela admite uma orientação. Isso implica que a característica de Euler dela é obrigatoriamente um número par menor ou igual que 0, tá? Então 2 menos 2n para todo n maior ou igual que 0. Tá? Então toda a superfície compacta tem conexa e orientável, tem como característica de Euler esse número e mais. Toda vez que você der um número com essa cara, um número par menor ou igual que 0, existe uma superfície compacta, conexa e orientável no R3 que tem esse número como característica de Euler. Tá? Então é meio que um 6 só C aqui, mas 6 só C não faz sentido, né? Então, dado qualquer número par
não negativo, ele é a característica de Euler de uma superfície compacta, conexa e orientável, e toda superfície compacta, conexa e orientável tem como característica de Euler um número par não positivo, tá bom? Acho que eu falei não negativo antes, é não positivo, não é menor ou igual que zero, tá bom? E outra coisa surpreendente é que se a característica de Euler de duas superfícies é igual, duas superfícies compactas, conexas e orientáveis é a mesma, então essas superfícies têm que ser homeomorfas. E, se elas são homeomorfas, a característica de Euler é a mesma. Ou seja, com isso a gente conhece, a menos de homeomorfismo, todas as superfícies compactas orientáveis do R3, né? Quem são as superfícies compactas e orientáveis do R3 com característica de Euler 2? São coisas que obrigatoriamente têm que ser homeomorfas a esferas. Se ela tiver característica de Euler 0, então ela é homeomorfa a um toro, e assim vai, tá? Então, vai ter um grupo que vai falar de superfícies de Riemann, né? E aí justamente o que você vai ver é que superfícies de Riemann compactas têm que necessariamente ter um tipo topológico desses, e aí você tem, por exemplo, em aspectos topológicos, né, se você tem uma aplicação de recobrimento e uma outra superfície de Riemann que é recobrimento da que foi dada, se esse recobrimento é um recobrimento de N folhas, a característica de Euler do recobrimento vai ser o número de folhas vezes a característica de Euler da superfície original, né? Se você tem recobrimentos ramificados, aí você tem a fórmula de Riemann-Hurwitz que relaciona o número de pontos de ramificação e a ordem de ramificação com as características de Euler das duas coisas. Então, você consegue falar, bom, tem um toro que não é simplesmente conexo, passo para o recobrimento universal. Tem um recobrimento universal do toro que não é ramificado? Você vai ter que olhar, né? Então, se tiver um recobrimento que não é ramificado, a característica de Euler dele vai ter que ser 0 vezes o número de folhas do recobrimento, ou seja, se o toro tiver um recobrimento universal não ramificado, ele tem que ter característica de Euler 0. E aí, dentre as superfícies de Riemann que são simplesmente conexas, tem um teoremaço, acho que o grupo do Eduardo vai falar isso pra gente, que classifica quem são essas superfícies, e aí você sabe exatamente quem é o recobrimento olhando só para a característica de Euler, né? Então, argumentos bem topológicos vão influenciar nas estruturas complexas, estruturas diferenciáveis que o objeto que você está estudando tem. Então, começa a ter uma ponte forte entre a geometria e a topologia, né? Na verdade, a topologia é um ramo da geometria, então é o de sempre, né? E aí, bom, quando você tem essas superfícies, o que acontece? Esse número n, vamos pensar, no caso da esfera deu 2, a esfera tem 0 alças, né, se você quiser pensar. Então esse número n que está aqui, que eu vou isolar e chamar de g, porque ele vai ter um número bacana, vai ter um nome bacana começando com a letra G. Esse número aqui, né, isolando esse n aqui, é o que a gente chama de gênero da superfície. Em inglês fala gêneros. Ou, se você quiser pensar, geometricamente ele é um número de alças adicionadas à esfera para obter ele, né? Então, por exemplo, como é que eu obtenho o toro a partir de uma esfera? Eu pego uma esfera, tem ferramenta para desenhar esse treco redondo aqui, né? Pego uma esfera,
Como é que eu obtenho um toro? Eu adiciono a essa esfera um tubo. O que é fazer isso? É fazer uma cirurgia aqui, cortar um buraquinho aqui, um aberto homeomorfo ao disco, um aberto homeomorfo ao disco, e pendurar um cilindro aqui, né? Tá bom? Não sei se é claro para todo mundo que essa superfície obtida colando essa alça na esfera é diffeomorfa ao toro, né? Você consegue deformar continuamente esse objeto nesse aqui. Assopra de um lado, vira e você vê esse cara. Bom, tenho isso. Então eu vou dizer que o toro tem gênero 1. Quando eu ponho n igual a 1 aqui, dá exatamente a característica de Euler 0. O que é o bitoro? A característica de Euler é menos 2, né? Então, se eu ponho menos 2 nessa fórmula, o gênero é 2. Então quer dizer que eu vou pegar a esfera e vou adicionar duas alças para obter o bitoro, né? Então vou tentar pôr uma de cada lado. Então faço um cortezinho aqui, outro cortezinho aqui, coloco um tubo e faço a mesma coisa do outro lado, né? Tá legal? Então quando eu tenho essa coisa com duas alças, eu obtenho exatamente o que a gente chama de um bitoro ali, né? Se quiser olhar no desenho, pense que esse miolo aqui é diffeomorfo à esfera. Fiz um corte aqui, coloquei essa alça e depois coloquei essa outra alça aqui, tá bom? Então dá para você obter todas as superfícies compactas orientáveis do R3, conexa, claro, dessa maneira, adicionando alças a esferas. E quando você for tratar de superfícies de Riemann, por exemplo, esses ambientes são os ambientes naturais onde você define as funções complexas que não estão muito bem definidas no plano cartesiano, né, no R2. Por exemplo, aquela história de escolher o ramo da raiz quadrada, coisa desse tipo. Você se livra desse problema quando você troca o domínio plano por uma superfície dessa natureza. Então, você tem lá uma função que satisfaz uma equação algébrica. Bom, virou funções analíticas, isso aqui não, né? Suponha que você tem a tua função complexa, essa aqui, né? Raiz de z, tá bom? Então, se esse aqui é o valor w, a gente tem uma equação algébrica que relaciona a f, ou seja, a f é dada implicitamente por uma equação polinomial em duas variáveis complexas. É uma história meio que teorema da função implícita. Bateu uma porta aqui, desculpem. Meio teorema da função implícita, dizendo quando que eu posso tirar a função. Aí você tem aqui o problema de ter que tirar um semi-eixo e olhar para o ramo da raiz que você está pegando, aquela coisa toda. E aí, quando você tem uma equação algébrica, o que dá para provar é que existe uma superfície de Riemann onde a w pode ser tirado como função de z de uma maneira bem definida. Tá? Então é um outro domínio, não necessariamente mais com o mesmo tipo topológico do plano, onde a tua função dada implicitamente por uma equação polinomial está bem definida, globalmente bem definida, tá bom? Então no caso da raiz quadrada, por exemplo, o domínio natural de definição é uma esfera. Se você pegar outras equações algébricas, vão aparecer toros e tudo mais, né? A gente usa bastante esse tipo de coisa quando está procurando, por exemplo, a existência de superfícies mínimas com tipo topológico dado. A gente sabe que toda superfície mínima é a imersão de uma superfície de Riemann menos um número finito de pontos. Então, se eu quero uma superfície mínima que tenha o tipo topológico de um toro menos 3 pontos, eu vou encontrar, via aquela representação de Weierstrass, que alguém vai falar no seminário também, mencionar, procurar qual é a superfície de Riemann, qual é a equação algébrica que a define e quais são as funções complexas que vão fazer a coisa dar certo naquele contexto. Tá? Então, é um kit para trabalhar com geometria no R3. Tá? Tem muito problema em aberto ainda nessa situação. O problema é que
os problemas em aberto que sobram tipicamente são muito difíceis, né? Mas isso não deve ser um impeditivo e sim uma coisa motivadora para você começar a estudar o assunto, né? Os problemas que estão ali são muito difíceis. É desses mesmo que a gente gosta, né? Pode ser que gaste a vida e não saiba resolver, mas paciência, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso curso, vamos tentar enunciar uma versão do teorema, uma versão global do teorema de Gauss-Bonnet. Na verdade, não é global, ela trata de regiões definidas em superfícies que não sejam necessariamente simplesmente conexas, tá? Então eu posso fazer um Gauss-Bonnet em volta desse buraco do toro, por exemplo. Como é que fica a conta, né? Então vamos lá. Pega R contida numa superfície regular do R3, então R é uma região regular de M, que é uma superfície regular também no R3, tá bom? Tal que a sua fronteira seja dada pela reunião de um número finito de curvas, vamos dizer N, tá bom? Então seja uma curva simples, fechada, eventualmente não conexa, tá? Pode ter duas componentes conexas, três, quantas for. Curva simples, fechada e ser por partes. Então o que isso quer dizer? Eu vou tentar fazer um desenho depois, tá? Ser por partes. De modo que cada uma dessas CI esteja positivamente orientada, né? Ou seja, pode ser a fronteira inteira positivamente orientada, isso vai dizer como tem que ser o sentido de percurso dessas curvas, né? Uma fronteira positivamente orientada. Então, minha superfície M é uma superfície orientável, escolhi um campo normal para ela e estou orientando o bordo da região R, respeitando essa orientação, tá? O que acontece? A gente tinha aquele conceito do ângulo externo, né? Então, se você tem que θ1, θ2, θp, note que o número aqui não é o mesmo, né? Porque você pode ter a região formada por a fronteira de R formada por duas componentes conexas. Então eu tenho N igual a 2 e cada um desses caras aqui pode ter 20 bicos, tá bom? Então eu tenho duas curvas, cada uma delas com 20 bicos. Faz de conta que tá bom isso aqui, né? Mais outra aqui dentro com 4. Então eu tenho C1, C2 e os ângulos externos, eu vou ter vários ângulos externos, né? Aqui tem um, aqui tem outro e assim vai. Acertei o ângulo aqui, errei, né? O ângulo é esse aqui. Tá bom. Então o número de ângulos externos não precisa ser o mesmo porque cada curva vai ter os seus ângulos externos e cada uma delas, a soma da quantidade de ângulos externos não precisa ser a mesma quantidade de curvas. Então, beleza. Se θ1 e θp são os ângulos externos das CI, então a gente tem a fórmula do Gauss-Bonnet, né? Que diz o seguinte: a soma para ir indo de 1 até n das curvaturas geodésicas, aqui parametrizadas por comprimento de área, tá? Sempre, mais a integral
ao longo da região R da curvatura gaussiana. Esse objeto aqui está bem definido por quê? Porque R, sendo regular, isso aqui é uma função compacta, K é uma função suave, então essa integral está bem definida, e aí você tem que ter toda aquela história de mostrar, tem um argumento de colagem aqui, né? A região R pode estar contida numa quantidade, vai estar contida numa quantidade finita de parametrizações, e aí você tem que mostrar que essa integral está bem definida, né? A gente fez coisa desse tipo lá no cálculo integral, para quem fez comigo, tá bom? De sigma, eu acho que na aula passada a gente usou como elemento de área o dA, né? Isso aqui mais a soma dos ângulos externos é exatamente, antes isso dava 2π, né? Agora isso vai dar 2π vezes a característica de Euler da região. Porque antes eu estava pensando numa região que era simplesmente conexa, tá bom? Então beleza. Qual que é a ideia, né? Vamos pensar. Tenho lá a tua superfície. E aí tem uma região que ela pode ser uma coisa desse tipo, né? Tá muito ruim esses desenhos. Tá, então é isso aqui. Minha região R é essa coisa aqui que não é simplesmente conexa, tá bom? Então eu tenho essa região, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma triangulação desse cara. E eu posso supor, pelas observações anteriores, que quando eu escolho uma triangulação de modo que cada um dos triângulos está inteiramente contido no interior da imagem de uma das parametrizações. Então, posso fazer uma triangulação assim, né? E aí tem um argumento combinatório aqui, que é essa coisa que eu vou... eu posso criar, por exemplo, essa curva aqui é uma curva só, esse aqui é um vértice que eu vou chamar de vértice externo, é um vértice que pertence à fronteira da região R e que não é um vértice que foi introduzido pela triangulação, era um vértice da reunião das curvas, e eu tenho esse cara aqui que é um vértice que eu vou chamar de vértice interior, porque ele foi introduzido pela triangulação. Deixa eu até mudar a cor disso. Tá, então essa é a minha região R, eu vou pegar uma triangulação qualquer aqui, né? Essa aqui, por exemplo, é uma triangulação viável. Podia ser assim, eu podia ter sair um cara daqui e vir para cá, né? Fazer qualquer triangulação, tá bom? Então, essa coisa que eu pintei de laranja é a triangulação que eu tomei, chamo ela de T. Triangulação de R, tudo de bom, né? Com cada TJ, cada um dos triângulos, TI. Na imagem de uma parametrização ortogonal. Lembra que a gente sempre pode supor que a parametrização ortogonal, né? De uma parametrização ortogonal compatível com a orientação. Então tem um monte de coisa que eu estou pedindo. Escolhi o vetor normal para a superfície, pego uma parametrização ortogonal compatível com essa orientação e faço a triangulação de modo que cada um dos triangulinhos obtidos ali em laranja esteja contido na imagem de uma das parametrizações, tá bom? Então o que a gente pode fazer? Para cada um dos triângulos, eu posso aplicar o Gauss-Bonnet, né? É uma região, cada um dos triângulos é, por construção, uma região simplesmente conexa. E aí eu vou somar tudo, né? Então, aplicando Gauss-Bonnet
local, né? A versão que a gente viu na aula passada. Em cada TI, cada um desses triângulos se somando, essa aqui que é a coisa, né? O que vai acontecer quando a gente somar? Lembra o que a gente tinha como propriedade? Isso aqui, na verdade, não está uma triangulação, né? Não sei se na tela de vocês aparece, mas eu precisaria fechar isso aqui direito com mais uma curva aqui. Pronto. Agora sim. O que acontece, né? Quando eu aplicar o Gauss-Bonnet em cada um dos triângulos, eu vou ter a fórmula bonitinha, integral da curvatura geodésica em cada uma das curvas, mais a integral da curvatura gaussiana em cima do triângulo, mais a soma dos tetas, igual a 2π. Só que quando eu faço isso para esse triângulo e faço isso para o triângulo adjacente, esse lado aqui, por exemplo, ele vai ser percorrido no primeiro triângulo num sentido e no segundo triângulo no sentido oposto. Então, na hora que eu somar tudo, todas as integrais de curvaturas geodésicas nas curvas que eu desenhei em laranja, que são as arestas que eu incluí na triangulação, vão sumir. Tá claro esse argumento para todo mundo? Vão ser integrais ao longo de curvas, cada uma delas vai ser percorrida 2 vezes e em sentidos contrários, então as integrais vão se cancelar. Então, quando eu somar, vai sobrar da parte de integrais em curvas, né, no bordo, sobra só mesmo a integral no bordo da região original, né? Então vai ficar a soma para ir indo de 1 até n, a integral nas curvas de bordo da curvatura geodésica, mais a integral. Aí eu vou somar as integrais da curvatura gaussiana em cada um dos triângulos. Quando eu olho para a reunião, a triangulação, por construção e definição, cobre toda a região. Eventualmente, se você estiver tirando, você tira quem? As arestas, que são conjuntos de medida nula aqui, então não vai atrapalhar em nada no integral. O que você vai ter vai ser a integral somando tudo, a integral da curvatura gaussiana em cima de toda a região R, e depois aí tem a soma dos ângulos externos, né? Em cada um dos triângulos eu vou ter os ângulos externos desses triângulos. Como é que fica isso? Então, para esse triângulo que eu estou maior aqui, eu vou ter os seus 3 triângulos. Então, isso vai ser a soma para J indo de 1 até 3 dos ângulos internos de cada triângulo, né? Mas eu vou precisar somar de todos os triângulos. E quantos triângulos eu tenho aqui? Exatamente o número de faces da minha triangulação, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos, então vai ser uma soma para cá indo de 1 até 9, número de faces da soma desses caras. Eu vou chamar de θJK, isso aqui, tá? Então, como eu somei cada um dos triângulos, em cada um deles, o lado direito era sempre 2π. Somando tudo vai ser 2πf vezes. Tudo bem? Então, essa é a soma. Não é exatamente a fórmula, né? Ainda não apareceu as características de Euler. Mas aí a gente faz umas continhas. Vamos lá. A gente define, vamos chamar de φJK, o que a gente chama de ângulo interno de cada um dos triângulos, cada um dos ângulos internos de cada um dos triângulos da triangulação. Cada um deles é π menos JK, tá bom? E aí isso aqui é o ângulo interior, o θ é o ângulo exterior, φ eu estou chamando de ângulo interior. E o que a gente pode dizer quando você soma tudo, né? A gente tem que a soma, essa soma toda aqui vai ser o quê? Vou pôr assim, K e J, J indo de 1 até 3 e o K indo de 1 até F, né? Dos θJK, o que vai dar isso aqui? Vai ser exatamente
3πf, né? Isola o que precisa isolar aqui. Você vai ter a soma, o π vai estar somado 3f vezes, passa para lá para cá, esse cara vai ficar menos a soma do j e k indo de 1, o k indo de 1 até f, o j indo de 1 até 3, dos φ jk, tá bom? Então temos isso, e agora vem um pouquinho de argumentos combinatórios, né? E é isso que eu vou tentar passar um pouco por cima aqui, depois a gente limpa se precisar, tá bom? Então, se você chama de AE uma aresta que está na fronteira número de arestas da triangulação que estão na fronteira, então vamos dar esses nomes, na fronteira de R, e vou chamar de AI. A mesma coisa são o número de arestas que estão no interior, né? São as que eu pintei de laranja aqui, né? Então arestas no interior de R. E a mesma coisa, se chama de VE, o número de vértices que estão na fronteira. Vértices de tal na fronteira, quer dizer que já estavam, né? Quem são esses caras? É esse aqui, esses 7 caras aqui, né? Então o VE nesse caso para mim é 7, e os vértices VI, que são os caras de arestas internas, quem que são? São os caras que foram introduzidos como vértices da triangulação, tá? Então vértices de T que não estavam, vamos pensar assim, antes de você fazer a triangulação, né? Tá bom? Então, com essas nomenclaturas, o que a gente sabe? Se cada uma dessas, as tuas curvas que compõem, né? Aqui, por exemplo, o N é 2, tá? Eu tenho uma curva fechada fora, uma curva fechada dentro, que é esse triangulinho. Cada uma delas é uma curva fechada. Se você tem uma curva fechada, o que você sabe? O número de vértices é igual ao número de arestas, né? Qualquer polígono que você pegar, o número de lados é o número de vértices. Então, o número de vértices externos é o número de arestas externas, e um pouquinho menos fácil de ver, mas você consegue fazer uma demonstração por indução no número de triângulos da triangulação, você consegue ver que 3f é exatamente 2 vezes o número de arestas internas mais o número de arestas externas, tá? Essa é uma continha que pode fazer, a gente pode verificar nesse caso aqui, né? Quantas arestas externas temos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho 7 arestas internas. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caramba, perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 arestas internas, então tenho 18 com 7... 25, devo ter errado alguma conta, né? Tá bom? E aí o número de faces aqui, quantos triângulos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27. Então tem 27 faces. O número de arestas internas que foram criadas, você tem que contar aqui. E o número de arestas externas vai valer essa conta, tá? Eu devo ter contado errado aqui de algum jeito. Ou essa triangulação não está legítima, né? Tem um vértice interno, mas a gente não está falando de vértice aqui, tá bom? Mas essa conta dá para fazer. E aí,
é um argumento, de novo, combinatório agora. Que é o seguinte. Fazer conta, né? Quem que é a soma dos θ, JK, JK variando onde devem, né? Isso vai ser 3πf que a gente tinha, menos a soma dos φ, JK. E eu troco esse 3f por esses caras aqui, né? Tentar fazer aparecer a característica de Euler, né? Isso aqui vai dar 2π vezes o número de arestas internas, mais π vezes o número de arestas externas, originais, menos essa soma dos φkj. Aqui é que tem um argumento mais chatinho, mas o que a gente faz? Se você quebrar o número de vértices externos, né? O que é o número de vértices externos? A gente tem aqui, eram 7 no caso, né? Eu posso escrever esses caras como são os vértices externos que já eram das curvas e os vértices externos que foram introduzidos. O que é um vértice externo novo, né? É um vértice que está na fronteira, mas que foi introduzido pela triangulação. Então, por exemplo, esse aqui é um vértice externo novo. Esse aqui é um vértice externo novo. Aqui eu podia ter uma triangulação assim, né? Tá bom? Então, esse aqui é um vértice interno que foi introduzido pela triangulação, mas que não está na fronteira. Então, você quebra todos os vértices que estão na fronteira como sendo os vértices que já estavam por conta dos bicos que a região tinha e os vértices que estão na fronteira que foram introduzidos pela tua triangulação. Isso vai ser uma soma e aí você vai ter um argumento de olhar para os ângulos internos todos aqui, né? Se você somar todos os ângulos internos, isso vale 2π. Dá a volta inteira em torno de cada vértice. Então, esse cara, passando essa coisa toda limpo, e depois a gente pode perder um tempo limpando isso aqui, eu vou ter que isso vai ser 2π vezes o número de arestas internas, mais... Aí, juntando arestas em esses dois caras aqui, eu vou somar e subtrair uma parcela como essa. Eu vou ter 2π arestas externas. Depois vou subtrair um termo desses que vai estar ligado com π vezes o número de vértices externos. E juntando com essa observação da soma dando 2π, eu vou ter que... Isso vai ficar menos 2π vezes o número de vértices internos, menos 2π vezes o número de vértices externos, menos... Bom, vai fazer, tá vendo? Esse cara aqui, quando você juntar, vai dar 2π vezes o número de arestas, aqui vai dar 2π menos o número de vértices. Essas contas depois a gente limpa, tá? Isso aqui vai ser exatamente 2π vezes o número de arestas menos 2π vezes o número de vértices, e eu troco de novo isso pelos termos com os ângulos externos e vai aparecer a soma dos θi. Aqui é um argumento combinado θi só os da fronteira, tá bom? Então aqui eu tenho todos os caras de toda a triangulação, eu reescrevo essas somas todas olhando só para os ângulos externos nos bicos, eliminando todas as parcelas por complemento, suplemento, replemento, o que for, fica com esse tipo de coisa. E aí o que a gente tem no final das contas, né? Essa é a soma dos θjk que está aqui. Passa esse cara para o lado de lá,
sai exatamente o que você precisa, né? Esse cara está negativo, vai ficar positivo, esse vai ficar negativo. Esse cara você manda de volta para o outro lado. Então, eu vou pegar essa expressão aqui. Tá? Então, logo, esse cara implica pra gente o quê? Quase a mesma coisa, né? Isso. Passa esse cara pro lado de lá, o outro pro lado de cá. Cadê a caneta? Tá aqui. Esse cara mais a soma para I, indo de 1 até P, que eram os ângulos externos aqui, θi. Aqui você vai ter, passando pro lado de lá, né? V menos A mais F vezes 2π. Então, põe em evidência o 2π, vai dar 2π vezes a característica de Euler. Tá bom? Tem uns detalhes aqui que eu acho que é mais combinatória do que qualquer outra coisa, né? Vamos ver consequências, tá? Primeiro de todos, né? Que é um resultado bem interessante. Se você tem que R é uma região simples, o que a gente conclui? Simples e simplesmente conexa, né? Você tira aqui a soma da integral das curvaturas geodésicas. Você recupera o Gauss-Bonnet local, né? Mais a integral em R da curvatura gaussiana. Melhor mudar esse cara. Mais a soma dos θi. Isso é igual a 2π. Segunda coisa, né? Se você tem, e esse aqui é legal, se M está contida no R3, é compacto e sem bordo, eu tenho que a integral. O que vai acontecer? Esses termos aqui, se não tem bordo, a integral no vazio, zero. Então vai ficar a integral, a região R aqui vai ser a superfície inteira. Então a integral da curvatura gaussiana não tem ângulo, é zero. Pelo Gauss-Bonnet isso vai ser 2π vezes a característica de Euler da superfície. Tá? Então esse cara é o que a gente chama, essa integral da curvatura gaussiana é o que a gente chama de curvatura total da superfície. Então o que esse cara está dizendo é que a curvatura total de superfícies compactas caracteriza elas topologicamente, né? Ou seja, se você já não é uma coisa tão intuitiva, né? Você pegar, por exemplo, uma esfera de raio 1, tá? Você pegar uma esfera de raio 1, quanto que dá a integral da curvatura total dela? A curvatura da esfera de raio 1 é 1, então vai dar exatamente a área da esfera, 4π, né? Ou seja, está batendo, porque a característica de Euler da esfera é 2, então vai dar 2 vezes 2, 4π. Então, se M for a esfera, essa fórmula valeu. Agora, o que é curioso é o seguinte, pega essa esfera, faz de conta que ela é de borracha e deforma ela o quanto você quiser, sem rasgar. Sem rasgar nem amassar, né? Deforma ela de maneira suave, tá? Sem criar bicos, nada. O que você vai ter é
que essa nova superfície, a curvatura total dela ainda é 4π, ou seja, se você deforma a tua superfície, se ela, na hora que você força ela a se curvar muito em algum lugar, em outro lugar ela vai ter que se curvar menos, de modo que a integral da curvatura compensa e é sempre constante, né? Então, mesma coisa para um toro. Você calcula a curvatura total de um toro, isso é um bom exercício, inclusive, que aí a curvatura não é constante. O que vai acontecer? Se você deformar essa coisa, você sabe que a curvatura total, a integral da curvatura vai ser zero, e isso dá para acreditar, porque você tem pontos no toro em que a curvatura gaussiana é positiva, pontos onde ela é negativa, e pontos onde ela vale zero, né? Um conjunto de medida nula onde ela vale zero. Mas o que acontece é que esse teorema está dizendo para a gente que a integral dessa curvatura total vai ser nula. E o que eu estou te dizendo também é que se você deformar um toro do jeito que você quiser, a integral da curvatura gaussiana da superfície resultante também é zero. Então, rapidamente, voltando lá para o caso da esfera. Se você pega uma esfera de raio 1, você sabe que essa integral vale 4π. Agora, assopra, né, enfia um canudinho, assopra ela e faz ela ter raio R. Qualquer número R. Assopra ou chuta, né? Ela vai ter um raio R diferente de 1. Quem é a curvatura gaussiana da esfera de raio R? 1 sobre R quadrado, né? Então eu vou estar integrando o quê? A função constante igual a 1 sobre R ao quadrado numa esfera de raio R. Então, essa integral, no final das contas, vai ficar integral sobre a esfera de raio R de 1 sobre R ao quadrado, né? Bom, isso vai dar 1 sobre R ao quadrado vezes a área da esfera. E a área da esfera é... Quanto que é a área da esfera de raio R? 4π R ao quadrado. Então vai embora. E aí você recupera de novo o teorema. Ou seja, você tem um invariante topológico bem interessante em termos de aspectos geométricos e mais, né, aspectos geométricos exclusivamente intrínsecos à superfície. A gente viu que a curvatura gaussiana é invariante por isometrias. Então, uma coisa intrínseca à superfície determina características topológicas dela no R3. Então, esse é o fato que é um teorema bem forte, né? E de brinde, por exemplo, daqui o que você tira, né? Se M em R3 é compacta e o K é maior que zero, o que eu posso dizer? Olha como é que a gente prova um teorema topológico de rigidez no final das contas, né? O que eu posso dizer? Vai ser diffeomorfo mais zero. Exatamente, né? Então isso implica que M é equivalente, né? Vamos dizer assim, diffeomorfo à esfera unitária, né? Por quê? Se a curvatura gaussiana é positiva, a integral desse lado aqui é positiva. Então a característica de Euler tem que ser positiva, né? E a gente viu das superfícies compactas quem é a única que tem característica de Euler positiva. Esse cara aqui maior que zero implica que a característica de Euler tem que ser maior que zero. E a coisinha que a gente falou, não demonstrou, né? Característica de Euler positiva. A única chance é n igual a zero. N igual a zero é a esfera. Bom, então é esse tipo de coisa que você consegue tirar com teoremas de natureza topológica e diferencial ao mesmo tempo, né? Geométrica, nesse contexto, tá bom? A última coisa que eu queria, quer dizer, a última, né? Sei lá. Um outro tópico que é interessante, que é útil para o pessoal
que vai seguir estudando geometria, e para os que não vão seguir estudando geometria, cedo ou tarde você vai se deparar com esse tipo de coisa. Ah, eu gosto de álgebra. Tá, você gosta de álgebra e gosta de álgebra de Lie, você vai precisar do que eu vou falar agora, tá? Então é um assunto que é geral de interesse para todo mundo, né? O cara de análise que está estudando equações também, né? Então vamos falar do que é aplicação exponencial, tá? Qual que é a ideia básica por cima disso? Eu vou tentar começar hoje e no final, na aula que vem a gente termina isso, né? Então, o que é a ideia da aplicação exponencial? A ideia é a gente usar as geodésicas da superfície para obter uma parametrização conveniente para a própria superfície, né? Então, eu vou de alguma maneira, a gente viu que sempre dá para fazer isso, né? Se você tem um ponto, e a tua superfície é um ponto numa superfície regular, eu consigo usar o próprio plano tangente à superfície nesse ponto para parametrizá-lo. Só que aqui a gente vai fazer uma coisa bem especial que vai produzir de certa maneira, se você olhar para esse plano tangente em coordenadas polares, você vai ter como rapidamente detectar a pré-imagem das geodésicas e consequentemente as geodésicas, né? Então, como é que é a coisa? Vamos chamar de gama de t,v a única geodésica, tá? A gente sabe que tem uma só, né? Dado um ponto na superfície e uma direção no plano tangente, sabemos que existe uma única geodésica na superfície que passa por aquele ponto e tem como vetor tangente o vetor dado, né? Eu vou chamar de gama de tv para enfatizar que é na direção do vetor v, a única geodésica, vou chamar gama, definida no intervalo, está definida no intervalo aberto, que eu posso supor contendo a origem, tal que a gama de 0 é o teu ponto P, e o vetor tangente no ponto P é o vetor V pré-escolhido, né? Então vamos enfatizar isso, V um vetor do TPS, tá bom? Então o primeiro resultado que a gente tem é que eu consigo, isso aqui é uma coisa legal, né? Eu consigo mudar a velocidade da minha geodésica de modo que eu chego em qualquer ponto da imagem dela gastando o tempo que eu quiser, tá? Isso é uma coisa que não é verdade para qualquer curva, né? Então, por exemplo, por que isso? Porque as geodésicas a gente viu que tem velocidade constante, né? O gama linha, produto escalar com gama duas linhas é zero, e portanto gama linha é constante, né? Então toda geodésica tem velocidade constante. Então se eu saio de um ponto da superfície com uma geodésica e chego no outro ponto, eu falo, bom, eu quero demorar t igual a uma unidade de tempo para chegar ali. O que eu faço? Eu reparametrizo a minha geodésica de modo que o comprimento de arco ligando aqueles dois pontos é o tempo que eu quiser. Tá certo? Então vamos tentar escrever isso nesse lema. Diz o seguinte: se você tem gama, se a tua geodésica nessas condições, né, gama de TV, está definida no intervalo menos epsilon, epsilon, tá? O que a gente pode fazer? Então, a geodésica T lambda V, onde lambda é um número real constante, é definida em menos epsilon sobre lambda, epsilon sobre lambda, onde lambda é uma constante fixa real, né? Não nulo, tá bom? Ou seja, se eu dobro a velocidade do vetor, se a minha geodésica estava definida no intervalo de tamanho epsilon, eu dobro
o tamanho do vetor velocidade no ponto inicial, ela vai ficar definida num intervalo de tamanho metade do original, né? E além disso, as imagens das curvas são as mesmas, né? Claro. Gama de t lambda v, ou seja, o ponto que eu atinjo depois de andar t unidades de tempo com a geodésica que parte com velocidade lambda v, é o mesmo ponto que eu andar lambda t unidades de tempo partindo com a geodésica de velocidade v. É claro isso para todo mundo? É bastante intuitivo, né? Se eu estou com um vetor velocidade que tem tamanho 20, eu gasto 10 unidades de tempo. Se eu saio com um vetor velocidade 10, eu vou gastar 20 unidades de tempo. A geodésica tem velocidade constante, então basicamente é isso, né? Um ΔS sobre ΔT, você passa o fator lambda multiplicando, né? Então vamos ver como é que a gente prova isso. É bem tranquilo, né? Eu vou criar uma curva alfa, definida lambda um número real positivo, né? Menos epsilon lambda epsilon sobre o módulo de lambda, uma curva chegando em n, dada pelo seguinte jeito, da seguinte forma, né? Óbvio, alfa de t igual a gama de lambda vezes t, tá? O que a gente sabe com essa curva? Alfa de 0 é igual a gama de 0, que é igual a p. Quanto vale a alfa' de 0? A regra da cadeia, isso vai valer lambda gama' de 0, que é lambda v, tá bom? Então, o que acontece? Quanto é a derivada covariante do alfa' por alfa', né? Vamos ver que essa curva alfa é uma geodésica também, né? Mudar o parâmetro da curva por uma constante preserva o fato dela ser uma geodésica. Bom, aqui, usando as propriedades de derivada covariante, né? O que acontece? O alfa' de t sai um lambda para fora, então sai um lambda que é constante aqui e outro lambda embaixo. Mesmo se fosse função, o de baixo pula para fora, né? Bom, vou escrever isso, né? Lambda vezes gama', lambda vezes gama'. O de baixo, sendo função ou número, pula. O de cima tem uma regra de Leibniz, mas como é uma constante aqui, ele sai liso também e a gente fica com isso. Só que, por hipótese, nossa gama é uma geodésica. Se gama é uma geodésica, esse cara aqui é 0. Portanto, o que a gente mostrou é que alfa também é uma geodésica. Ou seja, reparametrizar uma geodésica multiplicando o parâmetro original por uma constante não nula, não muda nada, eu tenho uma nova geodésica que tem a mesma imagem da anterior, isso é importante, né? E o que a gente sabe? É uma geodésica que atende a seguinte coisa, ela parte do ponto P na direção do vetor lambda v. Se ela parte do ponto P na direção do vetor lambda v, ela é a geodésica essa aqui. Ela é uma geodésica que é essa, né? E quem que é esse cara? É a curva que passa pelo ponto P desse jeito. Tem como vetor tangente o vetor V, né? Deriva e põe t igual a 0. E desse lado, do outro lado, alfa de t é a geodésica que passa pelo ponto T e tem como vetor tangente o vetor lambda V. Passa pelo ponto P e tem como tangente na origem lambda V. Então, aqui, essa igualdade segue da unicidade da geodésica. Dado um ponto e uma direção, tem uma única geodésica que passa por aquele ponto. Então, alfa passa pelo P e tem como direção lambda V. Gama de t lambda V
passa pelo ponto P e tem como direção lambda-v, ambas geodésicas elas têm que ser a mesma. Então a gente mostra, tem essa propriedade do lambda pular para lá e para cá, né? Então o que acontece? Se você pega um vetor V, isso conclui a demonstração do lema. É o lema que vai permitir a gente definir o que é a aplicação exponencial, né? Então, se você pega um vetor que é tangente à superfície no ponto P, um vetor não nulo, eu consigo fazer o seguinte, né? Eu posso pegar, sair na direção, posso pegar a geodésica que passa pelo ponto P e sai na direção do vetor unitário V sobre o módulo de V, e ando na curva que pega esse vetor unitário e anda módulo de V unidades de tempo na direção dessa geodésica. Esse cara, por definição, né, ou pelo lema que passa o lambda, que aqui no caso é 1 sobre o módulo de V para o outro lado, eu vou ter esse cara aqui, tá? Então toda vez que eu tiver uma geodésica que está definida num intervalo que contém o número 1 para um certo vetor, ou, se for o caso, eu encolho esse vetor suficientemente de modo que o número 1 esteja no domínio, é isso que essa coisa está me dizendo, posso olhar para o ponto da superfície que é. Tem aqui a minha superfície, tem um ponto P, escolho o vetor V que eu quero, olho para a geodésica que passa por esse ponto, então pego essa gama de TV e olho para o ponto T igual a 1. É um ponto de M, né? Ando em cima da geodésica que parte do ponto P com velocidade V e ando uma unidade de tempo. Isso vai me dar um ponto lá na superfície. Esse ponto é o que eu vou dizer que é a imagem da aplicação exponencial, tá? Então a gente define a aplicação exponencial da seguinte maneira, né? A exponencial no ponto P é uma aplicação que sai do espaço tangente no ponto P e chega na superfície M. De que maneira? exp, ela come um vetor V e te leva no vetor, no ponto da superfície que é exp P V, anda 1 na direção da geodésica. Tá bom? Claro que a pergunta natural é, bom, mas e se o vetor V for o vetor nulo, né? Bom, aí a gente declara isso direito, né? Se o V for diferente de zero é isso, e eu vou dizer que ela é P se o V for igual a zero, tá? Então a aplicação exponencial, ela come um vetor do plano tangente no ponto e devolve um ponto na superfície, que é quem? A imagem ande uma unidade de tempo ao longo da geodésica que parte do ponto P com a direção do vetor V. Tá bom? Se o vetor V for o vetor nulo, fica parado, fica ali no ponto P. Tá? Então essa é o que a gente chama de aplicação exponencial. Vamos ver o que acontece com ela, por exemplo, na esfera, né? E aí veja que essa aplicação, ela não, eu estou olhando para o espaço tangente à superfície, que é uma coisa em princípio abstrata, né? Eu não preciso olhar minha superfície na R3. Então, se eu estou com uma variedade que não está imersa em nenhum lugar, eu tenho lá uma aplicação exponencial. E a pergunta natural é, qual é o tamanho do domínio onde essa aplicação exponencial está definida para cada ponto, né? Pega um ponto, pega o plano tangente, qual é o domínio máximo de definição dessa aplicação exponencial, ou ainda qual que é
o domínio máximo onde essa aplicação exponencial é bem comportada no sentido de ser um diffeomorfismo, né? Então vamos lá, no caso da esfera, pega uma esfera. Pega um ponto na esfera. Olha para o plano tangente a esse ponto da esfera. Então aqui está o TPM. Se você escolhe qualquer vetor... esse cara aqui está com uma cara de normal, né? Pega um vetor aqui no plano tangente, tá? O que vai acontecer com esse cara? Quando eu pego a geodésica e ando uma unidade de tempo, tá legal, né? Tô nesse ponto aqui, então aqui eu tenho meu ponto P, esse cara aqui é o XP. O ponto P calculado no vetor V. Olho para essa geodésica, que no caso aqui é um círculo máximo, e o que a gente percebe, né? Que se eu pego um vetor V bem compridão, eu vou andar mais, porque eu vou andar uma unidade ao longo de uma curva com velocidade maior. Então, o que você percebe? Por exemplo, se eu pego vetores de comprimento π, o que vai acontecer? Aonde que eu vou parar? Pega um vetor aqui que tem comprimento π. Ele vai andar em cima dessa geodésica. Bom, se ele tem comprimento π, o andar comprimento π em cima da esfera vai dar o quê? Exatamente o ponto antípoda, né? Então o que vai acontecer? Por exemplo, se você tem que o V no TPM é um cara que tem um vetor de módulo π, automaticamente você sabe que a exponencial de P calculada nesse vetor V vai ser o ponto Q, onde Q é o antípoda. De P. Tá? Não sei. Podia dizer que é o menos P se essa esfera tivesse centrada na origem e tudo mais, mas não sei, né? Professor. Oi. Não ficou claro para mim por que você sabe que exatamente o vetor de módulo π que vai dar uma exponencial antípoda. Peraí, na verdade isso aqui vai valer para qualquer π ímpar, né? Pensa assim, você tem um vetor de módulo π, tá? Então você vai sair com uma geodésica que tem velocidade linear π e vai andar uma unidade de tempo. Se você quiser, você parametriza explicitamente nesse caso, tá bom? Quer dizer, qual é a geodésica? Pega lá no Equador, né? Porque isso aqui tudo ao menos de isometria do R3. Ah, certo, ok. Tá bom? Você tá andando... Isso. Qual é a distância que eu vou andar? Exato. Né? O comprimento é π, e aí você sabe que o meio arco de... Eu estou dando meia volta na esfera, né? Tá bom? Então, para ficar tudo certinho aqui, isso aqui é a esfera de raio 1, né? Senão muda um pouco. Tá bom? Você pega a esfera unitária, o arco geodésico que conecta dois pontos antípodas tem comprimento π. E se você pegar um múltiplo par de π, aí é fácil, né? É o próprio ponto P, porque você dá a volta inteira várias vezes, se for o caso. E aí abre campo para estudar um monte de coisa, né? Campos de Jacob e tudo mais. Deixa eu só colocar dois resultados que a gente tem que são interessantes aqui. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que é bacana também. Vamos pegar uma superfície cônica, tá bom? Então, nesse caso, você vê que a tua aplicação exponencial está definida no plano tangente
inteiro, né? Posso pegar qualquer vetor V, essa conta que você faz, o que vai acontecer é que eventualmente você fica dando voltas e voltas em cima da mesma curva. Agora, olha só, se você pega um cone, tá? Sem o vértice para ser uma superfície regular, o que vai acontecer? Pega o cone, pega um ponto no cone, olha para o plano tangente a esse ponto, e escolhe aqui uma direção que seja a direção tangente a uma geratriz. Tá? Então, V pertencente ao TPM, aqui bolinha aberta, né? Vou enfatizar isso. Na direção de uma geratriz. Bom, só tem uma que passa pelo ponto P, e como é uma reta, você sabe que ela é uma geodésica, né? Na direção de uma geratriz do cone. O que você acha que acontece? Essa aplicação exponencial, ela está definida para todo vetor V do plano tangente? Não, né? Por quê? Se eu pegar um vetor que tem comprimento maior do que a distância de P até o vértice, não dá certo. Então, a minha aplicação exponencial ela não vai estar definida em todos os pontos do plano, ela vai estar definida para vetores, pelo menos nessa direção, né, menores do que D, onde D é a distância de P ao vértice do cone, né? Vamos chamar de P0. Tá bom? Por quê? Porque senão você vai andar mais e você cai fora da superfície, né? Então eu não consigo andar com geodésicas muito rápidas. E se eu pegar vetores pequenininhos, eu vou andar uma unidade de tempo só, eu só vou ficar meio perto aqui da coisa. Então eu não consigo ir muito longe. Essa é a ideia. Então, está aqui um exemplo de uma superfície onde a aplicação exponencial não está definida globalmente no TPM e outra onde está. Então, essa coisa é um objeto de estudo natural, né? Quais são as superfícies ou quais condições eu tenho que colocar na superfície para que a aplicação exponencial esteja definida em todo o plano tangente? E acho que tem um grupo que vai falar do teorema de Hopf-Hinold, né? Essa coisa vai aparecer lá com certeza, tá bom? Então, dois resultados que a gente tem para fechar são os seguintes, né? Primeiro, se você pegar qualquer ponto na tua superfície que é uma superfície regular, com certeza vai ter um epsilon positivo, de modo tal que a exponencial ela localmente está definida, né? Ou seja, a exponencial em P é definida em B epsilon, vamos chamar assim, que é o quê? O conjunto dos vetores no TPM, tais que a norma de V é menor do que epsilon, tá? Então, pelo menos essa aqui é o que a gente vai chamar de uma bola. É uma bola centrada na origem do TPM, de raio epsilon, e epsilon suficientemente pequeno, eu garanto que a aplicação exponencial está definida ali, ou seja, em cada ponto da superfície eu consigo um pequeno disco em torno do ponto P, que eu consigo deixar a reta, você pode pensar assim, e é isso mesmo que acontece, a reta que passa pelo ponto P na direção do vetor V, cair andando uma unidade de tempo na direção de cada um desses vetores, se esses vetores tiverem comprimento suficientemente pequeno. Tá? Então, você solta o plano tangente e deixa ele se derreter em cima da superfície. Mas derreter sem esticar, hein? Isso é uma coisa que é importante. Tá?
E um outro resultado, que esse é bem interessante, pega essa bola onde está definida a aplicação exponencial. Dentro dessa bola eu consigo tirar uma vizinhança menor ainda, de modo que a aplicação exponencial sempre é um dífio, tá? Então, a exponencial em P definida nessa bola de raio epsilon contida em TPM, chegando em M, é dífio numa vizinhança. Isso aqui sai do teorema da função inversa, né? Acho que a gente tem... Passei aqui 2 minutos, mas em 2 minutos eu juro que eu provo esse resultado. Esse aqui, o anterior, como é que você prova? Você vai tentar garantir que você consegue andar em qualquer direção. Então você vai ter que usar algum resultado de dependência das condições iniciais do problema da geodésica, né? Quer dizer, se você varia as condições iniciais um pouco, as suas soluções das equações da geodésica vão variar pouco. Então, se eu consigo andar num vetor V uma certa quantidade, para aquele vetor V, se eu perturbar esse vetor V um pouquinho em outras direções, eu também vou conseguir andar a mesma quantidade. E aí você tem que dar um jeito de tentar globalizar isso, né? Aqui você vai ter uma vizinhança U contida em Bepsilon, de modo que o vetor nulo do TPM pertence a U, né? O truque aqui é tranquilo. Você faz o seguinte: pega a curva mais tonta que você puder imaginar no TPM, tá? Aqui eu vou identificar o TPM como espaço vetorial com o espaço afim TPM, que é o P mais TPM, né? Então eu vou pegar esse cara e estou identificando com o espaço afim no ponto P. Então olhe para essa curva que é desse jeito. Alfa de t igual a t vezes v, tá? Podia escrever, se eu estivesse olhando tudo no R3 mesmo, P mais TV, e aí tá tudo bem, né? Então o que a gente tem? Alfa de 0 vai ser o vetor nulo desse cara, que mediante identificação é o próprio ponto P. Alfa' de 0 é o vetor V, que moleza, deriva esse cara. E o que acontece? Quem que é a exponencial no ponto P ao longo de alfa, né? Isso vai ser uma curva que vai chegar na superfície, tá bom? Isso aqui, por definição, é a exponencial no ponto P aplicado em TV. E quando você deriva, o que acontece? Vou fazer a conta ali do outro lado, né? Quando você deriva isso, né, no ponto t igual a 0, como é que vai ficar? Quem que é a exponencial na direção do vetor TV? Isso, estou derivando, não vou mexer com a derivada. Esse cara calcule a geodésica. Isso aqui é, por definição, o gama 1 TV. O que é o gama 1 TV? É o gama TV. Ou seja, é o vetor tangente à geodésica que passa pelo ponto P quando t é igual a 0 na direção do vetor V. Quem que é o vetor tangente à geodésica que passa pelo ponto P com direção V no ponto t igual a 0? É o vetor V, né? Então, o que eu tenho? Que a derivada, a diferencial da aplicação exponencial, né? Se você quiser olhar, pode escrever isso assim, né? A diferencial da aplicação exponencial, que é uma aplicação que sai do TPM no próprio TPM, o que ela faz?
para cada vetor não nulo, ela tem como imagem um vetor não nulo, ou seja, a diferencial é um isolocal, e pelo termo da função inversa, existem vizinhanças, aquela coisa toda, que a exponencial é um diffeomorfismo, tá bom? Então, com isso, a gente tem que exp é um diff local. Numa pequena vizinhança. E aí, essas vizinhanças a gente chama de vizinhanças normais, né? Uma vizinhança do ponto P, onde a aplicação exponencial é uma aplicação, é um diff local, é o que a gente chama de uma vizinhança normal de P em M. E aí, por exemplo, você pode introduzir uma coisa legal, né? Coordenadas polares no TPM. O que vai acontecer? Se você pegar os raios, né, θ igual a constante, a imagem pela aplicação exponencial vai dar geodésicas. Então você vai levar geodésicas do plano em geodésicas da superfície. Tem uma cara de isometria, né? É um bom exercício você verificar. Será que a aplicação exponencial é uma isometria local? Né? Faça essa conta. Está meio feito aqui já, né? Quem que aplica a diferencial, está feito que a derivada é o próprio V, então o produto interno vai preservar, né? Vai ser preservado. Então ela leva retas do plano tangente em geodésicas da superfície e curvas R igual a constante, que vão ser esses círculos, vão ser levados em curvas que vão ser transversais a essas geodésicas. E aí, então você tem um sistema de coordenadas, né? Você tem uma parametrização x de r θ. Você podia calcular os coeficientes da primeira forma, os coeficientes, a curvatura gaussiana, os símbolos de Christoffel, tudo em relação a essa parametrização numa vizinhança de cada ponto. Esse acho que é um exercício que vai ficar na lista, na quarta e última lista para vocês também, tá bom? Estourei o tempo. Sei lá se na aula que vem eu vou falar um pouquinho de superfícies abstratas de uma maneira bem rápida, né? Que seria ali o capítulo 4.1, a seção 4.1 do capítulo 4 do nosso livro, e aí dali pra frente é com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui então. O pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisinha depois, tem o chorinho clássico, a conversa pós-aula, o backstage aí, vai. E para quem está nos vídeos, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.